Fala, meus queridos capixabas! Está no ar mais um episódio do nosso Capixaba Cast, que é o podcast do Orgulho Capixaba. Eu sou Charles Souza, meu amigo Lucas Fonseca aqui com a gente. A gente tá muito feliz, né, Charles? Só no convidado que nós vamos apresentar agora, só pela história dele, para mim, me tocou muito. Inspiração. Exatamente. O propósito do Capixaba Cast é, de fato, evidenciar histórias, pessoas que são um verdadeiro orgulho, que têm uma superação, que está crescendo, que possam orgulhar o Estado. E quando se fala em orgulho, estamos falando de David Lopes. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É isso, satisfação é toda nossa. E a gente quer saber sobre a história que tem por trás, não do David Lopes como empreendedor, mas também da DL Tour, que é uma empresa que hoje, depois desse pandemia, que a gente quer saber essa história também, como uma empresa de turismo, né, se sustentou nessa pandemia. A gente quer entender, a gente já ouviu histórias de vários empresários durante a pandemia, histórias diferentes, porque são áreas diferentes. Daí você deu um show nesse período, cresceu muito. Verdade, cara. Realmente foi um período um pouco difícil, principalmente o que sustenta a nossa empresa é o turismo, de fato, além do setor de eventos, que foi o setor mais prejudicado, também junto com o turismo. E eu precisei me reinventar naquele momento, porque além disso, a nossa empresa também tem um segmento de fretamento e locação de veículos de turismo. Então, outro setor também que teve uma queda, né? E, enfim... o que eu consegui trabalhar nesse período é que, durante todos esses anos, eu também trabalhei muito tempo prestando serviço à Procuradoria Federal, um órgão federal aqui no estado, e isso me manteve, mas foi difícil, e quando a gente voltou pegando justamente a temporada de verão, primeira temporada de verão que teve, dos principais shows em Guarapari, que é o nosso marco principal. E com isso a gente conseguiu, cara, com muita fé em Deus ajudando, a gente conseguiu voltar, trazendo todo o público de volta, a alegria desse público de volta, fazendo um grande sucesso. E aquilo ali foi aonde firmou pra gente novamente a volta de tudo e a gente trazendo essa ascensão pra nossa empresa, novamente. Olha só. E tem tudo a ver, né, Charles, com o Orgulho Capixaba. Quando se fala em turismo, a gente quer evidenciar esse estado para o Brasil e entender que o turismo, quando vier, tem, né, lá tem esse acompanhamento da sua empresa. Isso é muito bacana. Você sempre trabalhou, né, com essa parte da sua empresa, ou antes já teve algumas outras atuações? Como que foi a história um pouco do David também? A história do David, ela foi um pouco inesperada. Contar um pouco sobre ela, inclusive, me enche de orgulho, e eu acho que é por isso que eu tô aqui no Orgulho Capixaba hoje. E é por isso que a gente quer saber. Exatamente. Não é por acaso. Foi muito inesperado, porque começou numa época onde eu estava quebrado, falido, havia acabado de me desligar de a nossa grande fábrica de chocolates durante muito tempo. Você trabalhou lá naquela Trabalhei muitos anos, e estava num período realmente falido, onde o pessoal nem acreditava mais no David, né? Mas foi justamente um período que teve uma renovação na minha vida. Foi uma história, foi um marco, o antes e o depois. E todo mundo que me conheceu antes precisou me conhecer novamente depois. Porque foi dali que começou todo o meu crescimento profissional. Aproveitei toda a capacidade que eu já tinha anterior, que não estava sendo bem aproveitada. E Deus abençoou para que eu conseguisse aproveitar isso de uma maneira melhor. Então ali eu fui convidado naquele momento, há 8 anos atrás, por um amigo para trabalhar como cobrador naquele transporte alternativo de Vila Velha. Sabe aquele Santa Rita, Garrido-Paú, ali em Vila Velha? Então, comecei ali como cobrador desse amigo, ele já tinha van. E, enfim, e ali, no momento, um insight, e não foi nem um insight ainda, mas um show que eu queria ir na época, e eu falei com ele, cara, vamos levar uma galera nesse show? E ele falou... Cara, eu não tenho muito conhecimento com isso, mas você que é um cara bem conhecido e tudo mais, se você divulgar e encher o carro, a gente vai. Eu falei, é comigo mesmo. Peraí, desafia comigo mesmo, vamos lá. E divulguei, e logo a gente já tinha um público que a gente precisava. A gente teve um problema, o carro teve um problema, a gente precisou substituir. Não foi uma coisa muito bem aceita, o público não gostou muito, então foi nossa primeira dificuldade. Mas aquele negócio, eu senti um insight naquele momento. Olhei para ele e falei, isso não vai parar, gente. O que você acha? Tá tendo um outro grande show que vai ter na Grande Vitória. Vamos fazer a cobertura dele? Vamos. Ele virou e falou, David, isso é com você. Você é a parte forte desse setor. Então, se você fizer, eu tô junto com você.
E assim foi. Aquele primeiro evento tivemos mais uma van, somente uma van, aquele público daquela van. O público, David, que nunca vi uma coisa como essa. E era uma van que não era a melhor, ela era bem debilitada. Só que a gente inventou ela por dentro. Colocamos alguns LEDs, o som, então a gente ia fazendo a festa. Experiência, né? Isso. E eu ali com o público, enquanto o meu sócio ele dirigia, eu ali com o público, eu vinha conduzindo o público, fazendo a alegria do pessoal Olha ali. só, Então, traz o naquele negócio, entretenimento junto. isso, Transporte com entretenimento. o som ligado, e a gente ia reinovando com aquele pessoal. E, tipo, foi uma coisa que é nossa. Então, foi uma coisa muito bacana, e aquilo me deixava alegre, porque quando a gente finalizava, o feedback do pessoal... Era positivo. Isso. E logo em sequência veio uma temporadazinha de shows em Guarapari, que ainda não era o verão, aonde a gente fez ali como trocador dele, no segundo ou terceiro evento, eu já estava colocando os outros carros para trabalhar pra gente. Legal. Então, e ali já foi um próximo público com 100 pessoas. Opa, já não tá dando conta mais de 3, preciso de mais e mais. E o meu desafio, eu sempre tinha um receio. Nossa, cara, e agora? Eu preciso colocar uma logística lá em Vitória, não só aqui em Vila Velha. Eu preciso trabalhar isso. E o meu sócio, ele falou, David, é você quem faz toda essa parte. Você é o cérebro da situação, mas eu tô aqui para te dar o suporte no que eu for, aquilo que couber a mim. E assim foi. E naquele verão seguinte, a gente já estava levando ali uma média de 100 a 400 pessoas por show. Na época tinha empresas grandes, na época que a gente precisou bater de frente, só que uma coisa que eu sempre tive comigo é justamente essa questão de ser o que é nosso, que é eu, o David, junto com o meu sócio. E a gente nunca precisou saber como as outras pessoas trabalharam. A gente teve o desafio de começar. E ali a gente começou. E assim foi, a gente criou uma identidade própria, ali a nossa identidade, ali trabalhando, e foi isso que trouxe o público. Cada público que vinha, que embarcava, era um feedback bacana, era um negócio bacana. Legal. E aquilo ali me fez, opa, eu preciso trabalhar para manter esse tipo de feedback. E essa experiência que você cria, né? Inclusive, gente, nós estamos aqui com até um depoimento. Nós, do Orgulho Capixaba, tivemos uma experiência com o seu trabalho. Foi surreal, né, contratamos, foi. Foi surreal, assim. Eu falei com você num evento que você contribuiu conosco, que não é sobre o que você faz, é a experiência que você cria, né? Sim. E quando ele começa a falar, a gente vê que ele é envolvido com a causa, isso é muito bacana. Faz com o coração, né? Isso que sim, importa. Com certeza. E dá pra ver que você é feliz trabalhando com o que você trabalha. Com certeza, foi ali que eu encontrei a minha realização. Eu Boa. falei, Que delícia. essa é aqui que é o meu setor, é aqui que eu preciso. Cara, é felicidade Eu demais fico sabendo muito essa história. Porque feliz. inspira, né, Lucas? Total, porque é um trabalho, né, que as pessoas geralmente quando te contratam para uma coisa de alegria, na grande maioria das vezes, né? Então, a experiência que a pessoa vive ali, vendo essa... E quando, na experiência que eu tive com você estava ali curtindo o evento, né? Aí eu falo assim, como que ele vive o processo? Então, nós que trabalhamos aqui para evidenciar histórias, empresas que são um verdadeiro orgulho capixaba, você é a personificação do que a gente busca. Que bacana. Porque você gosta do que você faz com qualidade, e que a DL Tour possa crescer cada vez mais, né, Charles? Amém. Mesmo. É isso aí. E agora eu tô curioso. Você tem 8 anos de empresa, 8 né? anos. Então você já abriu a DL Tour antes da pandemia, passou pelo processo da pandemia. E agora qual o próximo passo da DL Tour? Boa. O próximo passo a gente já está em andamento com ele, Aham. que foi o nosso público, ele pediu muito a David, queremos o setor de turismo também. Boa! Porque você já tem um público, graças a Deus hoje eu tenho um público com relação aos eventos, e foi uma forma inclusive de evidenciar o nosso estado. Olha a Boa. capacidade que nós temos. Legal. Quem é daqui, muitas das vezes, eu quero curtir uma temporada de shows em Florianópolis. Não precisa disso, porque o público de fora tá saindo de lá para vir para cá para curtir os shows aqui. Exato. E a gente conquistou esse público, que eles chegam, muitas das vezes não conseguem hospedagens, por exemplo, na região de Guarapari ali, se hospedam pela Grande Vitória. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu não conheço nada. O que eu vou fazer para ir a um show em Guarapari, por exemplo, né, que é uma média aí de 70 quilômetros, conforme for. E eles conheceram a nossa empresa. Eu tive o prazer de alguma forma, alguns dos anúncios impactar esses clientes. Né, onde alguns deles, David, estou dentro do avião, preciso se arrumar uma vaga para mim. E hoje eu tenho clientes que eles estão
Desde quase do início. Tem cliente em Manaus, tem cliente em Porto Alegre, tem clientes na Bahia, em Minas. E muitas das vezes alguns deles se conhecem, ligam, olha, e a gente vai para um grupo para o Espírito Santo para curtir um show em Guarapari. Legal. E vem um grupo grande. Que aterrissam aqui em Vitória e já te ligam para garantir aí o translado. Com certeza. E com isso, o nosso público aqui, eles não exploram tanto o turismo, nem regional, né? E eles acabam focando muito no turismo interestadual. E David, o nosso público aqui pedindo, David, o que você está esperando? Então, de um ano para cá, a gente investiu, expandiu a empresa, em vez de ser somente um setor de fretamento e locação de veículos de turismo, e também a cobertura de grandes eventos, que é o nosso forte. Sim. A gente expandiu também para o setor de turismo. E hoje a gente tem destinos expandindo para quase todo o Brasil aí. Que ótimo. Exatamente. Olha, que bacana. No próximo bloco, inclusive, eu quero saber sobre, dentro do Espírito Santo, quais são os pontos que você, geralmente, as pessoas mais procuram. Vamos falar um pouco desse projeto novo que está chegando. Era a minha pergunta, Lucas. A gente está em sintonia, hein? Está em sintonia. Exatamente isso. Agora a gente vai dar uma pausa para evidenciar os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter toda a estrutura do nosso Capixaba Cast. A gente volta já já. Já, já. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, podcast do Orgulho Capixaba, e hoje David Lopes, ele que é especialista em transporte para eventos e turismo aqui no Espírito Santo. Já tivemos uma experiência, né, Lucas, em viajar com ele. A gente pode falar com propriedade que o negócio é diferenciado, hein? Exatamente, e é muito boa a experiência que você faz, a pessoa que você é, né? Essa energia que você tem. E aquela pergunta que a gente falou que a gente ia fazer no bloco anterior, hein, Charles? A gente quer saber, porque agora que você está transformando a sua empresa também como transporte para turismo, né, já levando para destinos, para outros estados aqui no Brasil, quais os destinos dentro do Espírito Santo que o capixaba mesmo mais procura? O que o capixaba mais procura, que hoje está mais evidenciado, que já é mais rotineiro, que é a região das montanhas, né? A região ali de Domingos Martins, também a região de Ibiraçu, o Buda, ali Santa Teresa. Sim, e a região do Caparaó, que ela ainda está um pouco menos explorada, mas é uma grande região que o público, inclusive, veio conhecendo há pouco. E está crescendo muito. A gente teve aqui recentemente o prefeito Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba, e ele falou muito sobre isso, sobre a região do Caparaó, o quanto que ela agora está sendo mais evidenciada, o quanto que precisa, inclusive, ser divulgada, porque é uma região linda, né? Quando fala em Caparaó, você acha que é Minas, né? Então, claro que tem a parte de Minas, mas a região do Caparaó, Capixaba, é um paraíso também. Aquelas cachoeiras, aquelas belezas. Envolve diversos municípios ali na região. E todos eles têm ali a sua propriedade para receber o turista capixaba, o turista de fora. A gente até criou um termo aqui, que belezas naturais, aqui Pedra Azul, riquezas naturais, é a região do Caparaó. A gente fez uma brincadeira aqui falando sobre isso, muito bacana. Verdade. E nessa experiência que você promove, conta um pouquinho para as pessoas como funciona. As pessoas te procuram e você tem o destino, tem a rota traçada, e o que mais você oferece para essas pessoas para garantir a experiência delas? A experiência, justamente, você falou a palavra-chave do nosso slogan. Porque o nosso turismo hoje, as empresas de turismo, elas estão um pouco decadentes. Sofremos há algum tempo, tiveram muitas pessoas dentro do estado lesadas, enfim, não cabe falar sobre isso aqui agora. Mas o turista capixaba, ele está sentindo receoso. Por mais que tenhamos muito tempo de mercado, o nosso público ele sempre se renova. E a gente precisa, inclusive, trabalhar para sempre renovar o nosso público. Ele chega receoso. David, mas espera aí. Que experiência que eu vou ter com você? Que garantia que eu tenho? Então, a primeira coisa que a gente procura trabalhar com o nosso público, oferecer, é justamente isso. Aqui você tem garantia, você tem respaldo, você tem segurança do que você está contratando. Legal. E aqui a gente vende, não é o destino em si,
Aqui você está contratando a experiência. Uhum. Porque muitas das vezes a gente está lidando com o sonho da pessoa. Isso. Quantas pessoas... Cara, eu tive um cliente essa semana, eu acho que é muito bacana evidenciar isso. Ele entrou em contato comigo algumas semanas para comprar um pacote para Búzios e Arraial do Cabo. O Caribe brasileiro, o destino mais procurado. Verdade. David, eu quero muito fechar. Depois que ele pegou todas as informações, eu quero muito fechar. Eu tô trabalhando aqui, mas eu acredito que até o final da semana eu consigo juntar o dinheiro para te fazer a entrada desse pacote. Aquele negócio já dá uma mexida na gente, que você vê o quanto sonho da o pessoa. sonho da pessoa. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? E ele trabalhou, chegou no final do dia, olha, David, eu acho que hoje vai sair aqui, eu vou fazer. Eu falei assim, cara, pode ficar tranquilo. A sua reserva, ela já tá garantida. A gente vai fazer o melhor para você, para que você tenha condição de você poder realizar esse sonho junto com a sua esposa. Então você vai ter, a gente vai vender para você aqui a melhor experiência que você puder ter nessa viagem. E é isso que a gente passa para o nosso cliente. Ele está satisfeito, ele está feliz, ele vai poder realizar isso. A gente tem toda uma flexibilidade em formato de pagamento para que a pessoa consiga e tenha a condição dela conseguir adquirir aquele pacote, né? Então é justamente isso que a gente procura vender para o nosso cliente. Experiência. Porque só vender e atender... não é suficiente. Dois pontos muito fortes que ficaram para mim na fala dele, Charles, é a questão das experiências anteriores, que talvez como um modelo, um paradigma que não são tão boas, e a pessoa acaba criando receio, vou contratar que é ruim, e o quanto que isso potencializa a vinda dos turistas para cá. Porque quando a pessoa vem, não adianta ter o melhor estado do Brasil, a melhor paisagem, a melhor beleza natural, a melhor praia, não adianta ter se essa experiência não for boa, né? Verdade. A gente pode ir para um lugar no Brasil ou fora do Brasil, que lugar é maravilhoso, mas se você não tiver uma experiência boa nesse transporte, nesse acolhimento, a pessoa marca... aquilo fica rotulado como uma viagem. A viagem no lugar que eu fui não foi boa por causa disso e aquilo. Você ter essa responsabilidade, trazer isso, para nós é quase uma utilidade pública, né? Mostrar que aqui no Espírito Santo, além de termos os melhores pontos turísticos que eu chamo do Brasil, temos também empresas e pessoas como você que preocupam em criar essa experiência, porque é isso que o turista vai levar, é isso que vai ser propagado lá fora também. Com certeza. E é uma missão do Orgulho Capixaba, né? Evidenciar os pontos turísticos, as riquezas naturais e culturais do nosso estado. Isso. Então, tendo empresas como a sua proporcionando isso, a gente precisa divulgar muito a sua empresa, porque é um bem social para a nossa sociedade. Total, esse é o sentimento que eu experimento aqui, porque as pessoas que estão assistindo, né, se sintam, olha, quem ainda não conhece, ou que conhece, a gente tem falado muito aqui também sobre o capixaba conhecer o Espírito Santo, né? Verdade. É o que a gente bate. Eu vim do interior, o David, e às vezes é uma distância muito grande quem é do interior com a Grande Vitória. Hoje eu moro aqui, mas eu não sou daqui, eu sou do interior, né? Tanto que nós fizemos um evento, acabamos de fazer lá em Venda Nova do Imigrante, foi maravilhoso, Capixaba Mini, com a intenção de conectar. Então, assim, quando fala em conexão, para quem está aqui, quer conhecer lá, né, seja Santa Teresa, seja as outras regiões, seja o Caparaó, a gente está fazendo aqui essa divulgação também, procurar você para ter acesso a tudo isso. Com certeza. Isso aí. E você falou sobre questões de transtornos, e hoje a gente vende a experiência, mas a gente também aprendeu com coisas que não deram certo lá atrás, porque nem tudo é só sucesso. Exato, é aí que a gente aprende, que a gente cresce, isso. né? E o empreendedor hoje, ele precisa ter isso em mente. Se puder, aprenda com o erro dos outros, que sai mais em conta e mais barato para você hoje. E isso é muito importante, observar para não deixar coisas que acontecem lá trazer para dentro da sua empresa. Mas tem coisas que acontecem, só que a gente não pode parar em cima daqueles transtornos, em cima daquilo ali, e a gente tem que renovar, tem que mostrar, olha, aconteceu isso, mas eu tô aqui à disposição para a gente resolver e a gente mudar, porque eu não quero que essa seja a sua experiência conosco. Vamos renovar isso? Isso. Vamos trazer você de volta. Se mantenha aqui com a gente que eu vou te mostrar que esse erro, esse transtorno, ou qualquer coisa que tenha acontecido lá atrás, né, conforme já aconteceu, que isso não é a gente. Reconhecer o erro já é o primeiro passo, né? Quando a gente faz alguma coisa, uma experiência que não foi tão boa com o cliente, quando a gente reconhece que não foi, pede desculpa, só começa a compreender também. Sim. Então, E querer melhorar, querer melhorar. otimizar o processo. Exato. Agora, David, ir lá pro norte mesmo, lá para aquele festival do forró que tem, né? Itaúnas. Itaúnas, maravilhoso. Eu tenho vontade de ir, eu não fui ainda, você acredita, Lucas? Ele sempre vai contar uma coisa pra você, ele falando que vamos montar uma excursão. Eu ia chegar nesse ponto, uma excursão do Orgulho Capixaba. Eu pensei na hora, vamos pra lá, pode Itaúna. E tem um público muito bom e bacana. Vocês comentem aqui, vocês estão assistindo Vocês pelo querem ou YouTube, não? comenta aqui. E nós temos realmente um público que curte muito, e é engraçado, é o quê? É justamente a decadência aqui dentro. Muitas das vezes é muito mais valorizado pelo público que vem de fora.
do que o próprio público aqui. E a gente investe e trabalha muito justamente para isso. Ah, David, não tem condição de eu ir porque como que eu vou chegar lá? Então foi aí que a DL Tour entrou. Antes e agora ela continua trabalhando e entrando dessa forma. Então a gente tem realmente muitas solicitações. Claro que a gente sempre faz um levantamento logístico, né? Procura, demanda, entre outras coisas, porque a gente tem compromisso com o que a gente anuncia. Se eu anuncio uma coisa hoje, que aquele evento ele terá cobertura da nossa empresa, cobertura logística, o que quer que seja, ela vai ter. Independente se eu chegar aqui e 3, 4 pessoas fecharam, como tem empresas que trabalham dessa forma amadora, e a gente chega, poxa, ó, mas você não vai cancelar com a gente não, né? Não vai. Você vai curtir o seu evento, pode ter certeza disso. Olha que bacana. Rapaz, que forte, hein? Passou super rápido. Eu achei bacana que ele tem a pulseira ali. Vamos falar, já fala o seu arroba, né? Já fala o seu arroba e já no seu Instagram, para as pessoas te seguirem. Vocês estão em casa, agora siga. Agora fala pra gente qual que é o arroba do seu Instagram. @dltour.es. Eu que tenho essa. Inclusive, trouxe brinde pra você. Rapaz, que maravilha. Cadê o brinde? Vamos pedir alguém pra pegar lá pra gente depois ali. Tá joia. Pedir alguém pra pegar ali pra gente. A gente sempre no final, o David, deixa uma mensagem. Sim. Né? Eu fiquei aqui pra silenciar. Me silenciar é um desafio, que eu falo pra caramba, né? Mas eu fiquei aqui ouvindo você, muito encantado com a sua essência. A gente vai seguir junto com você, como parceiro no Orgulho Capixaba, né, Charles? Sem dúvidas. E a gente sempre deixa o Charles vai te conduzir sobre essa mensagem final, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Pois é, de Vila Velha para todo o Espírito Santo e agora para todo o Brasil, né? Levando pessoas para participarem das experiências que vocês promovem, né? E com base nessa experiência que você adquire, proporcionando experiências, qual o recado que você passa para o público hoje? Recado que eu passo para o público, vamos passar um recado aqui direto para o empreendedor hoje dentro do estado, que está começando agora, e a tarefa é justamente essa, é começar. Não espera um bom momento, muitas das vezes a pessoa quer esperar um momento perfeito para começar, o melhor momento, ou um tapinha nas costas para falar que tá dando força. A força, o tapinha nas costas, ele só vai vir depois que você começa e que você tiver um crescimento, que vai falar, eu sempre tive com você. E isso não é papo de coach de internet, isso realmente acontece, que a gente evidencia muito isso. Então começa, porque eu tenho, o que eu ilustro, uma coisa que eu ilustro muito é justamente uma tomada, né? Aquela extensão onde aqui é a ambição e o sucesso, e o que liga, o que conecta, que faz a energia é a ação. Boa. Então, assim, tá começando agora, quer empreender, nosso estado tá no melhor momento. Nós temos aqui todo o Orgulho Capixaba evidenciando o nosso estado, e o melhor momento de começar é agora, não é amanhã. Já devia ter sido ontem, inclusive. Verdade, que coisa bacana, boa. hein? Rapaz, eu ficaria horas aqui falando com você. Parabéns por ser quem você é, parabéns pela DL Tour, que ela cresça cada vez mais, assim como a gente quer tornar protagonista da federação, nos tornaremos, que você possa crescer cada vez mais também. Eu e Charles, a gente, sim, se alegra pela vitória dos capixabas, que acreditam, que fazem acontecer, e é por isso que essa empresa existe. Muito obrigado. Com a gente, obrigado. Eu que agradeço, mesmo, tá? eu fico feliz de estar aqui com vocês. Uma honra, um presente mesmo. A honra é minha. E você aí de casa, fique ligadinho, porque toda quinta-feira nós temos mais um episódio aqui no nosso Capixaba Cast. Quinta-feira que vem, quem será, Lucas? O próximo evidenciado? Então, hein, uma convidada super especial participará quinta-feira que vem. Você já sabe, vão ativar o sininho, seguir aqui a nossa página no YouTube. Estamos no Spotify também, no Instagram, @Orgulho Capixaba Oficial. Maravilha. E é isso aí, nós encerramos hoje o podcast com esse conteúdo maravilhoso que David trouxe pra gente, falando sobre o turismo, falando sobre eventos, né? Sim. E agora a gente quer convidar você para assistir na próxima quinta-feira. Hoje a gente fica por aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não é isso, Lucas? E como a gente sempre diz, Charles, o show está apenas começando. Valeu! Um abraço. Tchau, tchau.